Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade, porque Ele é bom. Todos nós podemos atrair todos os recursos dos céus que contribuem com o nosso crescimento. Shalom, shalom, filha, seja bem-vinda. Bora lá ruminar as escrituras em unidade. Isso é poderoso, porque não é só sobre mim, não é só sobre você, é sobre povoar o céu. A carta de hoje é Tito, mais um aí predestinado, separado primeiramente por Deus, para viver uma chamada extraordinária, para viver um propósito além da sua própria vida. Tito, como Timóteo e como outros aqui, se entregam com interesse, de todas as formas e maneiras. Então, esses testemunhos também estão aqui para nos inspirar, para nos trazer edificação. Sabe? A palavra vai dizer aqui no livro de Tito que precisamos todos os dias buscar ter esperança. E às vezes a nossa esperança está dentro de uma pessoa que carrega uma verdade a nosso respeito. Escuta isso. Às vezes a nossa esperança está cheia de unção na vida de uma pessoa que entendeu o seu lugar dentro do seu propósito. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Deus não mandou, né, apóstolo Edson Júnior? Deus não mandou ninguém, não enviou ninguém para ser sozinho, e sim gerar comunidade. As cartas de Tito, seja bem-vindo em nome de Jesus, vão nos deixar claro o quanto precisamos de sermos sarados nas nossas emoções e em nossas identidades. Porque é pelo zelo de pequenos grupos, é pelo zelo de pessoas que recebem os mensageiros, que Paulo se levanta de maneira enérgica, também para edificar os seus enviados. Então Tito, em Creta, uma ilha, se coloca diante de influências de um deus grego. Entende isso? Um deus grego que usa da filosofia pagã, das mentiras, para trazer contaminação para o povo do Senhor. E aqui Tito é edificado através das cartas, é enviado através de Paulo para fazer a diferença nesse povoado, nessa ilha. Essa ilha tinha um ponto estratégico de negociação. Então existia aqui influências dominadoras, porque ali havia concentração de negócios, de comércios. Você me entende isso? E Paulo, entendendo que esse ambiente precisava ser evangelizado, precisava ser tomado pelas verdades de Cristo, envia Tito. Mas olha só que interessante. Crente-se. Olha só essa palavra. É até meio estranha, né? Quando a gente vai falar sobre ser crente, né? Essa epístola aqui traz essa analogia à identidade desse povo que é levado através das falácias, através dos sofismas, através dessas influências de deuses pagãos, e recebe por Paulo essa característica, crentense. Crentense é um povo dado à mentira, dado à barganha, dado a obras de encantamento, dado a obra de vaidades. Então Paulo vai salientar aqui Tito, que ele precisa ser enérgico. Eu acho muito engraçado que no início das lives, principalmente através das cartas de Paulo, nós vemos Paulo agindo de maneira enérgica. Por isso que eu discerni no meu espírito que eu tinha que trazer para você algumas conotações sobre Rabi,
sobre aquele que é mestre, sobre aquele que traz edificação. E uma das conotações que eu trouxe, que Rabi é visto como bravo. Por quê? Na nossa cultura, né? Por quê? Porque ele é enérgico, ele é cirúrgico, ele é intencional. Entende? Ele chega chegando. Não há covardia no estilo de Paulo aqui, nem nos seus. Então a gente vê aqui, ó, Paulo dando ordens. Feche a boca desse povo. Pense eu, Andréa Matos, aqui na minha pequena comunidade, usar essa linguagem, me mover dessa forma. Tem gente aí, ó, querendo processar pastores. Ah, porque não gostei do jeito que ele falou comigo. Ai, porque me expôs diante dos irmãos. Ei, se você ler as cartas de Tito, Raquel, eita glória, Lô, a gente vai ver como Paulo era intencional e como ele gerava homens e mulheres nessa mesma linha, tudo pelo zelo do verdadeiro evangelho. Continua havendo aqui especulações, mistura, embriaguez. É uma terra onde um Deus chamado Zeus, né, que se dá relacionamento com mulheres, dada a prostituição. Entendi isso? Quer tomar Greta. Mas Deus achou em Tito lugar. E por isso, Paulo, de maneira enérgica, preste atenção em algo. Libere sobre eles a boa conduta. Libere sobre essa classe de pessoas, libere sobre essa comunidade o nível, o padrão de conduta que todos nascidos em Cristo Jesus devem viver. Então isso já fala muito aqui comigo. Eu posso ter a unção que me dá direito de me mover através dos dons, mas o que traz edificação, coluna, estabelecimento do reino sobre a terra é a minha identidade, a minha maneira de me relacionar. Você vai ler uma carta muito curta, não tem o capítulo 5, então eu estou dando lugar para o Espírito Santo nos instruir. Obrigada, meu amor. Nos instruir. Tá friozinho aí? Tá quente, eu vou queimar. Nos instruir, né? De que maneira as Escrituras espera que eu e você nos desenvolvemos uns com os outros, na nossa forma de nos relacionar. Ai, eu queria tanto fugir dessas verdades. Profetiza, é tão bom cantar, é tão bom profetizar, é tão bom ter o dom da ciência, da sabedoria e revelar o oculto sobre a vida do povo. Tudo isso é necessário e bom. Eu concordo com você. E bom, e necessário também. Mas o padrão mais elevado é minha forma de viver. O padrão mais elevado é a minha maneira de me relacionar. Você entende isso? Então é a minha forma de viver com Deus que vai me dar uma condição saudável e equilibrada de viver com os meus, da minha casa, da minha família, da minha parentela. Porque é até fácil, né, Lô? Vestir, né? Roupa de crente, máscara de crente, sapato de crente, mas ser um crentense, ser uma farsa. Vocês entendem onde Deus quer nos levar hoje? Deus encontrou em Tito essa estrutura para ouvir todas as instruções enérgicas de Paulo. Você entende? Eu costumo dizer aqui para minhas meninas: ei, de repente você não teve na figura de uma mulher, uma pessoa que acreditasse em você e investisse tanto em você. Mas Deus está quebrando essa situação aí. Deus está quebrando esse ciclo aí disfuncional. Nós podemos ter isso na comunidade através da vida um do outro. Então, com as mulheres aqui,
né? Eu puxo, eu trago edificação, eu me relaciono através das evolutivas. O que você está entendendo? Aonde você está atado, aonde você não está conseguindo se desenvolver. O que tem te paralisado não é tão somente subir na plataforma e ministrar, pregar e ir embora. Não, os verdadeiros escolhidos do Senhor, Cacau, tem esse comprometimento. Então Deus encontrou em Tito uma disposição. Deus separa Tito. Para quê? Para andar lado a lado também de quem? De Paulo. Então a gente vê Paulo aqui em Tito sendo muito enérgico. É para calar a boca desse povo. Está trazendo embriaguez, está trazendo confusão. Vocês entendem essas verdades? Mas olha o que estamos vivendo nos dias atuais. O menino não cresce e o homem não pode ter lugar. E aí ele vai receber uma palavra de edificação, de encorajamento, e já se vê lá dodóizinho. A menina não cresce, a mulher não se manifesta. Aí não tem estrutura para ouvir, para ser edificado, para receber alinhamentos, direção, para também cumprir o seu papel no corpo. Sabe essa vida de criancinha? Sabe essa vida de pessoas mimizentas, que tem dificuldade em crescer, que tem dificuldade em assumir o seu papel no corpo? Eu tenho falado muito sobre isso. Falar sobre os 5 ministérios. É eu olhar para as escrituras e me ver, ter a minha identidade revelada, sabe? Não é só sobre o ofício, é sobre a identidade também. Dá um ministério profético para um pastor. O pastor morre, porque ele não nasceu para ser profeta, ele nasceu para ser pastor. Dá uma missão apostólica, né? Para um evangelista. Ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura, principalmente emocional. Pode ter até nos seus talentos, no seu intelecto, mas emocionalmente, na sua identidade, ele não carrega essa estrutura. Até porque o apóstolo chega nesse nível maior, não para se promover, mas para ter níveis de unções mais poderosas, para tocar no corpo, tocar em todas as identidades, e assim crescermos de maneiras saudáveis, não como pessoas ocupando, né, um corpo adulto, mas sendo mimizento nas suas emoções. Eu preciso deixar a minha criança crescer e evoluir através das escrituras. Tito passou por esse crivo. Febe, Júnia, Priscila, Barnabé, todos que foram predestinados tiveram que entender essas revelações que Paulo traz. Revelações essas diferente das de Pedro, porque a gente vê até as culturas crentense querendo pegar a cultura da lei e misturar para trazer confusão e aprisionar a mente do povo. Mas olha o coração desses homens. Se a mente for aprisionada, não tem qualidade de vida, não tem crescimento, não tem edificação. Mas pior, Tito, não tem vida eterna. E pode haver algo mais terrível que isso? Pode. O nome do Senhor não ser estabelecido da maneira que deve ser. A verdadeira doutrina da fé e da palavra e de todos os seus princípios, cultura, nos leva sempre a trazer Cristo para o centro. Então eu gostaria de dizer algo. Se permita crescer, decida crescer para cuidar da sua alma. O Senhor falou com o nosso apóstolo aqui, que nós somos uma semente. Eu servi 14 anos, os meus líderes, meu marido 16 anos, os líderes dele. Hoje nós somos uma identidade. E o Senhor falou com o nosso apóstolo. Como primícia, o Ministério Sarar é um povo, é uma comunidade separada para mim. É isso que está acontecendo aqui com Paulo e Tito. Precisamos ir para Creta, gerar comunidades, gerar um verdadeiro evangelho,
para que eles cresçam na verdade, se desenvolvam de maneira saudável em sua identidade, em sua alma. Então não é algo novo o Ministério Sará, não é algo que surgiu de uma visão humana, não. Paulo vai falar aqui sobre a conduta que todo homem, toda mulher deve ter. Paulo vai falar sobre os mais anciões, que sejam ponderados, equilibrados. Vai falar sobre as mulheres mais maduras. Não seja dada, olha isso aí, mulherada, não seja dada a fofoca, a conversa fiada, vou falar rasgado, a conversas que não trazem edificação, a conduta que não gera vida na vida do outro. E nem as autoridades escapam. Paulo vai usar Tito para tocar nas autoridades também. Eu quero até ler sobre isso. Tito 3. Pela graça, vamos conseguir desenvolver boas obras. Olha isso. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Parte que nos cabe. Presta atenção nisso. Que sejam obedientes e estejam prontos para toda obra. Que não difamem ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais. Dados a provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. Mas, eu amo quando tem um mas quando se manifestou a bondade de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor por todos nos salvou, e pela sua justiça e graça, essa deve ser as nossas práticas, e práticas essa que nos leve a ser regenerados e renovados pelo Espírito. Uau! Eu podia ficar só aqui, em Tito 3. Vocês entendem? Então, é sobre esse padrão, esse estilo de vida. Eu preciso começar de alguma forma e de alguma maneira. Como é lá na academia? Quem entrou 2025 dizendo que ia também dar um lugar da sua primícia para o Senhor no lugar secreto, mudar a sua maneira de se alimentar, se exercitar. Quem aqui fez essas promessas? E já estamos aqui no final de maio e não nos vemos praticando aquilo que recebemos. Então Paulo vai dizer, como uma carreira militar, eu preciso ter como foco, como objetivo, tudo que me produz vida e o reino de Deus. Eu tenho que primeiro ter como foco. Primeiro eu me separo, me autoavalio e busco, né, pastora Vilma, seja bem-vinda, busco através das escrituras aquilo que vai me trazer edificação. Então Paulo vai falar que deve ser como a carreira militar. Então como é a carreira de um militar? Ele tem horário para tudo, ele tem uma disciplina, como andar, como comer, como se vestir, como levantar, como dormir. É sobre isso. Então Paulo está dizendo que em relação à doutrina saudável da fé, da palavra e dos princípios, assim nós precisamos nos posicionar. Como eu vou crescer, como eu vou evoluir, se ele não é o primeiro? Se as suas verdades não têm valor para mim? A palavra está dizendo que aqui em Tito, ele se entrega para nos ter como seus. Olha só a palavra que ele usa: como exclusividade para mim, eu o separei. Então você não é qualquer um, você não é qualquer uma.
Você precisa se desenvolver, você precisa se aplicar, você precisa ter foco, você precisa governar a carne, você precisa governar suas emoções. Para quê? Para você ter qualidade de vida. Aqui nós discernimos, aqui na nossa comunidade, buscar ter uma vida no Espírito, para termos a nossa alma sarada e cura no nosso corpo. E assim vamos conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis. E assim, lembra dessa live? E dessa forma, nessa ordem, nós vamos conseguir santificar o nome do Senhor através dos nossos relacionamentos. Não sei se você participou dessa live. Ele não é santo, Ele é todo-poderoso. Mas por que na oração do Pai Nosso Ele nos incumbe de santificar o nome dEle? Agora você entendeu. O nosso testemunho deve ou não santificar o nome do Senhor? O nosso testemunho em tudo deve ou não louvar o nome do Senhor? Até a nossa forma de comer deve ou não louvar o Senhor? Porque a palavra vai dizer que o zelo pelo templo, pelo corpo, cabe a mim. Cabe a mim. Então, às vezes, nem é demônio, é hormônio. Muitas das vezes nem é falta de amor, é disfunção hormonal, é falta de vitaminas. Então, é trazer a sanidade, vida plena, equilíbrio, todos os frutos do Espírito Santo para a minha vida. E assim eu vou desenvolver bons relacionamentos, dando lugar para o Espírito Santo me desenvolver até em relacionamentos disfuncionais, até em relacionamentos que não são saudáveis. Eu costumo dizer, estes não podem nos moldar. Palavra do nosso apóstolo aqui. Que tipo de situação tem levado você a ter desesperança? E por isso você tem colocado a mão no arado e tirado. E por isso você sonhava e não sonha mais. E por isso você se via até eleito por Deus, exclusivo de Deus. Mas hoje você não se vê mais assim. É sobre essas verdades, cabe a mim. E Paulo está sendo muito enérgico com Tito. Você vai ter que ser enérgico com esse povo. Seja bem-vindo, Bruno. Ô glória, tenho visto seu crescimento lá na pastora Gleice. Ô Bruno, Grazi, que estava ontem aqui com a gente. Fico tão feliz por vocês. Amo vocês, viu? Então é sobre essas verdades, vocês entendem? É fácil meter o pau no presidente. É fácil falar mal da nossa prefeita. É fácil falar mal do governador. Mas o que o Senhor está nos instruindo aqui? Que nós sejamos assim e eles também. É uma via de mão dupla o evangelho. Não tem tirania no evangelho. Existiu o Império de Roma, mas eu estou falando sobre o evangelho do reino de Deus. No evangelho do reino de Deus é ordem e progresso. É profético, né? A nossa bandeira. Eu creio nessas verdades. Então eu quero te encorajar hoje. Eu quero te encorajar hoje a sair desse lugar, sabe? De procrastinação. Porque eu vou ser uma voz, já tem milhares aí sendo. Porque eu vou buscar ter uma boa conduta. Não, o Senhor ama é aquele lá mesmo. Olha como ele está crescendo, olha como está sendo usado, olha como está evoluindo. Ei, presta atenção em algo. O reino, Eva, seja bem-vinda, Evinha. O reino de Deus se manifesta primeiramente, Alexandre, seja bem-vindo. No meio dos nossos. Quantos filhos não querem estar mais na igreja? Por causa da mal conduta ou a conduta disfuncional, enferma dos seus pais. Eu costumo dizer que você, sendo uma carta lida através das suas ações, você ministra os seus de boca fechada. Então, se eu não consigo trazer edificação para os meus, como eu ouso apedrejar os que estão fora? Como eu ouso apedrejar líderes de outras igrejas? Como eu ouso apedrejar governantes? Tito está sendo aqui, autoridades e governos. Tito aqui
teve que levar essa edificação para todos, até para os anciões. Sobrou até para as mulheres que têm uma vida ociosa aí, sabe, e perdendo tempo, ficava em conversinha fiada e não trazendo edificação nenhuma. E Paulo está falando para Tito: seja enérgico, Paulo, fecha. Paulo está dizendo: fecha a boca desse povo. Meu Deus, é Paulo falando. Se isso viesse de mim, eu ia até aceitar as pedras, mas não vem de mim. Eu costumo dizer: se Deus te entrega um conteúdo disfuncional, uma pessoa buscando você, pedindo ajuda, qual o primeiro movimento que você deveria ter? Primeiro movimento. Muitas das vezes nós nos colocamos lá como doutor ou como melhor que aquela pessoa que provocou o dano naquela que você está ouvindo. Qual deveria ser? De que maneira que Timóteo aqui está sendo instruído? Seja a sua atitude sensata, justa e piedosa, independentemente do cenário que vai chegar, da situação que vai chegar até você. Seja, amém, Grazi? Seja bem-vinda. Seja sensata, justa e piedosa. Olha que coisa linda. Para quê? Da boca desses que estão trazendo difamação, o evangelho de Deus tome lugar, avance e cresça. Então, eu costumo dizer aqui também, falar de mim, né? Eu costumo dizer aqui para minhas mulheres, para as mulheres aqui da comunidade: nós somos tão enérgica para falar com o marido, para falar com os filhos, né? Mas na hora que tem que agir da mesma forma, ousadia, intrepidez, unção, se faz de planta. Mas lá com o marido e lá com os filhos, grita. Mas lá com o marido e lá com os filhos, aponta o dedo. Mas lá com o marido e com os filhos, ou vice-versa, com a esposa também, tirania, controle, manipulação, é sobre tudo isso. Tito estava pronto para derrubar um Deus caído em Greta. Por quê? Porque Paulo queria aquela comunidade para o Senhor. Paulo já estava profetizando, já estava orando sobre esse povo e separou Tito. Será que tem um Tito aqui? Será que tem alguém aqui que vai discernir o que é se levantar para começar a governar suas emoções, sua carne, subjugando ela à obra do princípio, entendendo que é povo exclusivo de Deus, e entendendo que Deus quer usar você com ousadia e intrepidez contra as mentiras, contra a obra do mal? Você já parou para pensar que se não houver quem ministre, quem traz edificação e encorajamento, não há manifestação do reino? Você já parou para pensar nisso? Se não houver quem ministre, quem pregue, como haverá salvação? Você já parou para pensar nisso sendo salvo? Você já parou para pensar nisso? Então o primeiro padrão é lá em casa. Jesus lá em casa. Primeiro padrão, Jesus no meu casamento. Primeiro padrão, Jesus com meus filhos, com os meus netos. Primeiro nível e padrão. E Paulo está falando sobre isso aqui. Depois fora, você está pronto, Tito? Como Timóteo está também cumprindo a sua chamada, você, Tito, estou te enviando. Meu Deus. E não era fácil enfrentar um Deus grego naquela era, não era fácil. E em um ambiente que se dava, muita comercialização. Pensa nisso. Precisamos exercer autoridade contra os nossos sentimentos e não contra aqueles que revelam nossos sentimentos. Que forte, meu amor, olha aí. Às vezes eu estou aqui, como eu disse ontem, né, trazendo edificação, e tem gente apedrejando. Ela se acha. Não é bem assim. Não é contra o mensageiro que você tem que se posicionar, é contra as mentiras que nem te permite sentir de maneira saudável, porque não tem como eu deixar de sentir. Mas quando eu adquiro raiz, estrutura, coluna, eu aprendo a sentir de maneira saudável. Outro ponto aqui de relevância, eu quero falar aqui com você sobre esse ponto. Paulo está usando Tito para edificar, levantar colunas,
comunidade, igrejas. Então, se você faz parte de uma comunidade, vamos povoar os céus. Aqui ele teve que viajar, aqui ele teve que ir para o campo missionário, aqui ele teve que abrir mão da sua zona de conforto, sua família. Aqui ele teve que depender do cuidado de muitos para a honra e glória do Senhor. Nenhum dos discípulos de Paulo, escuta isso, teve falta em coisa alguma. Sabe por quê? O próprio Paulo era enérgico em falar com a comunidade: não deixa faltar nada para os meus enviados, não deixa faltar descanso, comida, abrigo, livramento, não deixe faltar. Por quê? Porque esses são aqueles que carregam a mensagem. Mas existe um provérbio que diz assim, que existe tantos príncipes com a sua identidade distorcida, que estão correndo de pés descalços, enquanto o inimigo vem contra eles a cavalos. Meu Deus, que forte, né, Lô? Meu Deus. É discernir. Até aqui, ó, já estamos chegando em Filemon, né? Logo aí Hebreus, né? Já estamos chegando na reta final. A partir de Hebreus muda um pouco o contexto, muda um pouquinho. Mas até aqui, em Filemon, a gente vê Paulo em todas as suas cartas sendo enérgico, não deixando a humilhação, a perseguição, as afrontas, os perigos de morte, o ter muito, o não ter nada, o paralisar. Nada parou a fé de Paulo, nada parou a fé de Paulo. Por quê? Porque ele teve o seu propósito revelado. Então o nosso propósito, você é povo exclusivo de Deus, para se manifestar em beleza da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer anotar aí? Capítulo 1, versículo 12. Olha que versículo 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, escuta isso, que disse aos cretenses: são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gentes que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, escuta isso, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, eu tenho a mente de Cristo, mas eu tenho que ter a consciência de qual é o meu papel, de qual é o meu lugar, de qual é a minha missão. Então os crentes foram revelados entre si. E o que Paulo está falando aqui? Vocês ouviram? O que Paulo está dizendo? Meu irmão Zé Rubens, São Paulo, Praia Grande, seja bem-vindo, meu mano. Shalom, shalom aí para você, para os meus sobrinhos, para minha cunhada. Amém, mano? Seja bem-vindo aqui nessa live. Estamos nos levantando através das edificações da carta de Paulo para irmos contra todas as fábulas que se levantam contra o verdadeiro e genuíno evangelho. Então é sobre isso, né? É sobre essas verdades. Agora esse versículo aqui no capítulo 2, anota aí 10, anota aí, número 2, no versículo 10 vai dizer assim: que não sejam respondões, nem furtem, mas deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifeste a sua beleza, a beleza da sua doutrina em Deus, nosso Salvador. Você entende? A luz revela o que é treva, o que é treva revela a luz.
O que é puro vai receber a edificação através da vida de Paulo e Tito, como pessoas puras, mas as que não são, Paulo vai dizer, seja enérgico com esses. Seja enérgicos, paralise eles agora, feche a boca desse povo. Amém? Ô misericórdia. Deus está falando, né? Mas eu quero encerrar trazendo algo, a lembrança aqui. A lembrança aqui. Lá no início, através da vida, né, de Moisés, Josué, Davi, homens de guerra, eles tiveram, escuta isso, sangue nos olhos. Agora você sabe o que é ter sangue nos olhos. Zelo, zelo. Ai daquele que se apresentasse para trazer contaminação para o povo de Israel. Ai, diz a palavra. A palavra vai dizer que toda a ordem que era dada a Josué era para matar. Matar. Seja criança, seja jovem, seja idoso, mata. Tudo aquilo que não faz parte do clã, todos esses que não faz parte da aliança, todos esses que preferiram ser cretenses, que vem de Creta, povo mentiroso, por causa desse Deus, por causa das suas influências, mata. Você tem dificuldade de ver Deus assim? No início da minha jornada eu tive conflito. Como assim? Deus, Natália, manda matar. Como assim? Tudo que se levanta contra os predestinados hoje, ainda hoje, na era do novo pacto, da nova aliança, Deus vai levantar pessoas hoje com a espada da palavra, com sangue nos olhos e zelo por amor à sua vida, por amor ao seu crescimento, por amor ao seu desenvolvimento, sabe, emocional e espiritual na sua identidade cristã. Hoje a espada está desembainhada na mão da igreja. Esteve na mão de Davi, esteve na mão de Josué, esteve na mão de todos os predestinados do Senhor. Sua espada está onde? Jesus está falando já aqui. Sua espada está onde? Na bainha? É tempo de desembainhar a espada. É tempo. E isso acontece comigo também. Tem dias que eu estou debaixo de influências contrárias que se levantam contra nós, que eu falo, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não consigo, é difícil. Dependendo da luta, da guerra que você possa atravessar ou está atravessando, é difícil. Mas é necessário desembainhar a espada. Aí eu começo assim, estou aqui. Estou vendo que o céu está fechado, estou vendo que o céu é de bronze, estou vendo que estou passando por algum tipo de ataque aí, vindo das esferas espirituais. Senhor, estou aqui. Então, o primeiro passo, está na posição. Segundo passo, saber diante de quem você está. Terceiro passo, começar a declarar quem você é. Começar a declarar um nome que está acima de todo nome. Começar a profetizar. Começar a declarar. Isso é desembainhar a espada nos dias atuais. Ir na contramão. Ir contra tudo aquilo que se levanta contra sua vida, contra seu casamento, contra sua família, contra sua casa, contra seu ministério, contra sua sociedade, contra os seus governantes. Esse é o papel da noiva. Ah, pastora, mas eu estou muito ocupado com a minha vidinha, tem mais o que fazer. Tudo bem. Tudo bem. Paulo dá um destino para esses aí, ó. Entendeu? O que ele diz? Ó, esses aí já estão entorpecidos, já estão, com a mente necrosada. Mas isso não pode parar, Tito. Isso não pode parar Josué. Isso não pode parar Davi. Olha o que Davi enfrentou no meio dos seus. O que Davi enfrentou com seu filho, querendo usurpar a coroa, tendo seu pai em vida. Atos abomináveis veio da casa de Davi, mas nada pôde parar Davi. Você entende o zelo de Paulo hoje? Se eu não começo essa obra de dentro para fora, eu vou sofrer como sofreu Davi. Se Davi sofreu, eu não preciso sofrer, eu preciso aprender. Por isso que eles estão aqui, para nos ensinar.
Olha o que passou Sara e Abraão, pela obstinação de ter um predestinado. Então o predestinado, o primogênito, se tornou maior que a promessa, né? Porque eles estavam lá igual a Andréa Matos hoje. Tem que esperar, tem que ser no tempo de Deus, Andréinha. Se Deus está falando com você aí, ó, não é no seu tempo não, é no meu tempo. O que eles fizeram? Ela ofereceu uma serva, depois ele liberou a benção para o filho errado, porque perdeu a visão. Olha as disfunções que a desobediência traz. Amém ou não amém? Cadê a Raquel? Amém ou não amém? Se manifesta aqui, Raquelzinha, cadê você? Amém ou não amém? Parece que um pecadinho nada a ver não vai me atingir. Aí tinha uma pastora amiga minha que dizia assim: não tem nada a ver, vai para o inferno e vai feder. E com consciência, vai para esse lugar de morte, com consciência, e vai arder. Você entende essas verdades? Ela dizia: vai feder, vai arder, com consciência. O nada a ver de hoje, o nada a ver de hoje pode estar produzindo um caminho de morte para você, mas eu venho hoje aqui trazer essa linha, esse plumo, né, Raquel? Eu peço para continuar me amando, porque esse zelo que Deus coloca na minha vida sobre alguns escolhidos, sobre alguns predestinados. Cerca, Andréia, ora, Andréia, instrui, Andréia. Meu Deus, em outra situação, eu quero compartilhar o que Deus falou comigo na madrugada. Meu Deus, eu querendo fugir, meu corpo querendo fugir, minhas emoções querendo fugir, porque não é fácil estar nesse lugar, não é fácil, porque os que estão nesse lugar, passa todas essas verdades primeiro por eles, por isso que Paulo podia dizer assim: olha para mim, eu oro muito mais em língua que vocês. O que Paulo está querendo dizer? Não preciso provar para ninguém que eu sou crente. Eu estou querendo falar para você que a oração em línguas vai te edificar, porque é a oração perfeita. Vai te edificar nas emoções, vai te edificar para ser liberto, vai te edificar para ser curado e sarado. É isso que Paulo estava querendo trazer para o povo dele naquele tempo. Olha para mim, se está funcionando em mim, que era um assassino, vai funcionar em você também. Se está funcionando em mim, que perseguia a igreja, que era cego, que era surdo, olha para mim. Eu oro muito em línguas, porque eu entendi o que é orar em línguas. Não é eu que oro, não é você que ora, mas em muitas situações a gente não se dá mais essas práticas, porque a nossa mente e a falta de consciência na oração, quando estamos ali na intimidade, nos leva a um falso gozo, que estamos no controle. Por isso que é difícil orar em línguas hoje em dia, por isso que ninguém quer orar em línguas hoje em dia, quando é no secreto. Porque quando é no meio da congregação, às vezes é até para mostrar para o outro, né? Eu sou e você não é, batizado no fogo. Que heresia, que heresia. Entende? Entende? Oração em línguas é a oração perfeita, porque não é eu que oro, não é eu que estou no controle, não é eu que estou à frente. Quando eu oro muito em línguas, eu só faço a agenda, mas quem direciona ela é Ele. Eu acho que vou viver algo na rotina do meu dia, quando eu vejo, eu estou em outro lugar. Aí o Espírito Santo, se eu estava orando em línguas, quem te direciona é o Pai. Só se sujeita e vai, e dá tudo certo. Às vezes tem edificações, palavras da ciência, da sabedoria que saem da minha boca. Por quê? Por causa da oração em línguas. Não é porque eu sou boa e o dom é meu. Não, o dom é dele. Eu sou serva da unção, sou serva do dom, eu sou a ferramenta tão somente. Então Paulo é o cara, depois de Jesus, Paulo é o cara aqui, falando sobre crescer nas emoções, falando sobre ter uma alma sarada, sabe, trazendo edificação através do manuscrito, do novo pacto, da nova aliança. É suficiente. Vocês não precisam se dar outro tipo de conteúdos, vocês não precisam perder tempo, amém? Com outros métodos, com outras teologias. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Outras formas, cultos, ritos, práticas. Meu Deus, que forte! É suficiente. Pela graça, nossas obras vai nos levar. Pela graça. Olha que lindo isso, né? Pela graça, nós vamos sim sermos pessoas sensatas,
justas e piedosas. Você crê nessas verdades? Você crê, independentemente do quadro que você esteja vivendo. O padrão é esse, amém? Então que Deus te abençoe poderosamente através dessa edificação, poderosamente através desse alinhamento. Continue me amando. Eu costumo dizer, se eu não estou colaborando com a sua vida, me descarta, pode me descartar, amém? Mas como aqui na comunidade do Facebook só estão pessoas que pediram a minha amizade, é isso. A minha comunidade aqui no Facebook é uma comunidade de pessoas que andaram comigo, me viram pregando, ou receberam edificação, ou acompanharam meus processos de libertação e cura. Pessoas, de fato, reais. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, se eu não estou trazendo edificação, se eu não estou, de repente, colaborando com o seu crescimento, descarta. Tem muita gente boa aí, amém? Mas para outros, Deus me separou. Então eu só estou dando uma resposta para ele. Então, como Tito, eu estou aqui trazendo essa linha e esse prumo para a sua vida. Busque o zelo pelo seu crescimento de maneira saudável. Permita o menino crescer para o homem governar. Permita a menina crescer para você de maneira saudável, mulher, evoluir e levar outros a evoluir também. De que maneira? Sendo você o centro? Não. Você tendo condição de dar o centro para Deus. É sobre isso. Por isso, toda terça, quarta e quinta, nós estamos aqui em oração. Essa noite, é 3 horas da manhã, não dormi, fiquei orando, Deus me deu uma palavra, sabe? Vou compartilhar aqui rapidinho com você, rapidinho, tudo bem? Vou compartilhar aqui com você. Esses dias atrás, Deus me deu Neemias 10. É sobre edificar um povo que está chegando, um pequeno remanescente que está chegando da Babilônia. Pensa, André, não pode parar, não é para você olhar para o número de pessoas, não é para você olhar para as circunstâncias que vão vir diante de você, é sobre edificar esse remanescente. Aí Deus me deu essa palavra, a minha comunidade aqui sabe que eu compartilhei com ela. Aí ontem eu falei, Deus, daqui a pouco eu tenho que estar de pé, deixa eu dormir, eu tenho que trabalhar. Nada, vai orar. E para não ficar com a mente vaga, eu oro com o poder da palavra e em línguas. Como assim, profeta? Leio, abro a escritura, leio, entrego e depois eu oro só em línguas. Adoro no natural, agradeço no natural. Aí Deus falou assim, Edras, apóstolo Júnior, Edras. Fica firme. O que significa Edras? Apoio, suporte. Para edificação, como Tito. Para edificação dos mandamentos sobre esses que estão chegando, para nos guardá-lo para um grande dia que viria, com a missão de Edras finalizada. Deixar remanescente para o Senhor, separar um povo exclusivo para o Senhor, encorajar esse povo, edificar esse povo, trazer esperança, trazer fé, trazer edificação, trazer edificação. André, não é para separar. Como Neemias, como Edras, eu te separei, André. Fulano gostando ou não, fulano ou Beltrano te aceitando ou não, André, a missão é essa. É o que eu pedi, igreja? Então me dê fogo nos olhos, fogo no meu coração, fogo na minha alma, para que nada venha me impedir, como você aí também, de levar as boas novas de maneira clara, pura e genuína. Amém? Deus te abençoe e te use para levar a pureza do Evangelho para aqueles que ainda nem conhecem. Um estado desses, hoje de repente é de impuro, como um dia eu estava nesse lugar, um puro se levantou e hoje eu mudei de lado. Eu estou andando com os que buscam a pureza, a santidade, porque discerno que sou pobre, cego e pecadora e errante nessa terra sem Jesus. Permita Deus te usar. Obrigado pelo seu tempo aqui de qualidade junto comigo. Eu estou muito feliz, porque aquele que começou, né?
essa excelente obra através desse voto é fiel para produzir em mim e você toda a edificação que estamos tendo com as Escrituras. Uma pessoa me perguntou: profetiza, aonde está o início? Né? A senhora começou lá em Gênesis, até Malaquias, aonde está o Pão Vivo? Está lá no Instagram, também está lá no YouTube, tá? Está lá no nosso canal. Ministério Profético André A. Sem I Matos, tá? Se você for passar por lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda, compartilha com os da família, porque nós estamos aqui como Tito, de maneira singela, sem muita frescura, trazendo o que Deus compartilha conosco, amém? Deus te abençoe e que você, sua casa, sua comunidade espiritual avance para fechar a boca, para colocar mordaça, sabe? Isso mesmo, na boca daqueles, sabe, que se movem contra o Evangelho. De que forma isso se dá? De joelho no chão, profetizando, desembanhando a espada, amém? Porque nada é por força e nada é por violência, mas deixar ir e não deixar isso me contaminar também vai fazer toda a diferença. Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque a Escritura é suficiente para nos trazer edificação em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo. Deus te abençoe.